13º domingo do tempo comum, ano C. Para além das relações do Evangelho proclamado e as demais leituras, é preciso assumir antes a relação que existe entre a decisão que Jesus tomou e as exigências que colocou para o discipulado. A ação de Jesus descrita, ele tomou a firme decisão para partir para Jerusalém, precisa ser compreendida pela informação precedente. Veio, pois, a realização dos dias da sua ascensão. Tradução direta do texto original em grego. É preciso, portanto, lembrar que antes de ser levado para o céu, Jesus foi elevado da terra quando foi crucificado, atraindo a si o ser humano para aderi-lo ou rejeitá-lo. O que fez foi para o bem de todos, mas a opção por este bem é pessoal. Ao lado da informação precedente, também é preciso considerar a força que subjaz ao texto em grego. Ele endureceu a face para andar a Jerusalém. Nota-se que essa ação é muito mais intensa que a tradução do lecionário, tomou a firme decisão. Jesus endureceu a face em razão do que lhe aconteceria em Jerusalém, a sua paixão e morte. Tal gesto revela a sua consciência sobre seu fim ministerial. Permite compreender a realização de Isaías 50, versículo 6. Ofereci o dorso aos que me espancavam e as faces aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto aos escárnios e aos escarros. Texto que se lê como primeira leitura no domingo de Ramos. No endurecimento da face, Jesus revela sua pronta e firme decisão de ir ao encontro da vontade do Pai. Deste ponto até chegar em Jerusalém, o evangelista mostrará o percurso pedagógico que Jesus assumiu na formação dos discípulos. A primeira lição é saber lidar com a rejeição, que aparece não apenas na falta de abertura dos samaritanos de um povoado, mas também na incompreensão dos discípulos Tiago e João, que optaram pela punição antes que pela liberdade que Deus dá ao ser humano para aceitá-lo ou rejeitá-lo em Jesus. Foi preciso que Jesus os repreendesse, ato que lembra como agiu com os demônios. Jesus não veio trazer fogo para a terra a fim de devorar os seres humanos, como fez por 2 vezes o profeta Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículos de 9 a 11. A solução de Jesus parece que foi bem mais simples. Partiram para outro povoado. Mas não há reverência sobre o lugar. Tal decisão serviu para se retomar o caminho, onde, entre 2 que se apresentaram dispostos a segui-lo como discípulos, respectivamente o primeiro e o terceiro, Jesus disse diretamente ao segundo: segue-me. Se por um lado o caminho se torna o local situação para despertar o interesse pelo seguimento de Jesus, por outro lado, se torna igualmente o revelador tanto das intenções do ser humano e dos seus vínculos, como das exigências para ser discípulo de Jesus. Ao primeiro deixou claro que nada tinha a oferecer como recompensa material. Ao segundo deixou perplexo ao declarar que mais importante que sepultar o próprio Pai era anunciar o reino de Deus. Enfim, ao terceiro exigiu exatamente o contrário da concessão que Elias deu a Eliseu na primeira leitura, 1 Reis 19 e 20. As atitudes de Jesus no confronto de Tiago e João, bem como em relação às 3 exigências para o discipulado, servem para exemplificar por que Jesus endureceu a sua face para ir a Jerusalém, mas também servem para deixar claro que Jesus não tem a oferecer aos seus discípulos
sucesso, poder, vida fácil ou a glória que esperavam ver acontecer com eles que deixaram tudo para segui-lo. Na verdade, o caminho com Jesus serve para desmascarar as falsas pretensões dos discípulos. O mesmo acontece conosco. Diante disso, não fica difícil tirar as consequências da adesão a Jesus ou sua falta pela declaração feita por Paulo. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. E o que deve ser feito cotidianamente para não mais cair na escravidão psicossomática. Pois para nos mantermos nessa liberdade, é preciso amar o próximo e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.